Muito bem, estamos de volta com a Educadora Entrevista desta terça-feira. Estou recebendo aqui a assistente social, Anabela Pavão Silva. Ela veio falar para a gente aqui um pouco sobre os preconceitos e as dificuldades que são enfrentadas aí pelos grupos LGBTS. E depois a gente vai também falar, porque agora recentemente foi aprovada uma lei aí que criminaliza a homofobia. Primeiramente, obrigado, Anabela. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bem, vamos começar a falar então sobre preconceitos. De que forma, vamos falar primeiramente sobre você, os preconceitos que você enfrentou e enfrenta até hoje. Olha, em relação à minha vida pessoal, assim, eu tenho observado que, inclusive, até Batatais tenho ficado muito surpresa com a receptividade. É claro que sempre tem gente que olha torto, que olha com cara feia, que se espanta, porque o diferente chama atenção, a diferença chama atenção, né? Só que a diferença tem que ser vista com bons olhos. Só que nem todos ainda na nossa sociedade, de forma geral, falando só Brasil, não só Batatais, mas São Paulo, Brasil, mundo, a gente ainda tem alguns desafios para as pessoas começarem a reconhecer de forma normal, de forma natural as diferenças, né? A civilização humana ela é diversa desde a sua gênese, não é de hoje que essas diferenças existem, né? Elas estão se manifestando com mais expressão, com mais transparência, porque os tempos estão mudando. Então a gente hoje tem mais condições de nos assumirmos, de vivermos sendo nós mesmos, né? Sem ficar, como diz aí, no armário, né? Escondido, se fechando aí por conta da opinião alheia. Mas quais são os maiores preconceitos que você vê para você e também para os outros? Olha, o que muito me preocupa até hoje é a violência física, os homicídios, né? Quando a gente fala em criminalização da LGBTfobia, eu já nem falo mais homofobia, porque a homofobia ela é restrita à população gay e lésbica, né? Então, e assim, alguns dados recentes trazem, em termos de Brasil, que 46% da violência é cometida contra gays e 50% da violência é cometida contra as pessoas trans, né? Mulheres e homens trans. Então, é uma violência absurda. O Brasil é um dos países que mais comete violência contra essa população. Então, dentre todos os preconceitos, seja o olhar, seja o xingamento, seja a exclusão, enfim, a violência física, né, desde a agressão até mesmo o homicídio, é o que muito me preocupa. Além da marginalização da população, que não consegue emprego, que não consegue concluir os estudos, enfim, que ainda não consegue acessar espaços que é por direito de todos. E na sua opinião, isso acontece porque falta de orientação, falta de comunicação, falta de educação? A educação a gente sabe que ela é a base de toda a formação social, cultural, cidadã, de qualquer civilização, de qualquer nação, né? O Brasil ainda está muito aquém de promover uma política educacional que realmente trabalhe as diferenças, né? Acho que eu já falei isso aqui uma vez, há 2 anos atrás, quando eu vim falar sobre o dia de combate à LGBTfobia no dia 17 de maio, eu lembro até hoje, né? Tem 2 anos que eu estive aqui que eu falei isso e 2 anos depois eu reitero a mesma fala. Nossa educação precisa trabalhar as diferenças, a criançada precisa crescer aprendendo a respeitar o diferente. A educação não vai te ensinar a ser diferente, não há ninguém que te ensine a ser o que você não tem condições de ser ou o que você não é. Isso parte de nós, né? Nós nos descobrimos como somos, cada um à sua forma. Não há educação, não há família, não há adulto, não há ninguém que vai te ensinar a ser gay ou não ser. Ou você é porque você é assim, você se descobre assim, você cresce, você se constrói assim. Não é influência, a TV influenciou meu filho a ser gay, influenciou a minha filha a querer ser homem. Não influencia. O que hoje se discute na TV, em termos de educação, de programas de entretenimento, documentários, enfim, o que hoje a sociedade vem discutindo, ela desperta a pessoa a se conhecer melhor, mas não que isso influenciou a pessoa a ser aquilo, né? Ninguém vai ser aquilo que não é. Então, falta realmente educação, falta realmente a noção do respeito ao diferente. Ser trans, ser gay, ser lésbica, ser diferente não te faz menor que os outros. Não te inferioriza em relação aos outros. Então, se hoje muitas pessoas trans ainda estão se prostituindo, é porque o mercado de trabalho coloca como parâmetro a sexualidade da pessoa. Eu, enquanto mulher trans, eu não sou menos competente para exercer minha profissão enquanto assistente social, enquanto doutorando em serviço social, enquanto professora universitária.
enquanto presidente do Conselho de Assistência Social, né? Trabalho numa instituição que tem uma linha evangélica, que é a Associação El Shaddai, onde eu sou muito respeitado enquanto assistente social, enquanto pessoa trans, né? Então, assim, eu entendo que quem eu sou não me desqualifica para o meu trabalho, para a vida em sociedade, para me relacionar com as pessoas, muito pelo contrário. Pelo menos enquanto experiência pessoal, quem eu sou mais me fortalece a lutar do que me coloca para baixo, mas nem todas as pessoas reagem assim. Muitas caem em depressão, muitas se matam, muitas vivem marginalizadas, se inserem em espaços de criminalidade, enfim, acabam aí caminhando por outros meios, porque não conseguem não conseguem legitimar seu espaço na sociedade, não conseguem o respeito da sociedade. O que a gente vê também é que o preconceito não é só contra os grupos LGBTs, né? O brasileiro tem essa mania, eu não sou preconceituoso, mas acho que todos nós somos sim. Não é só contra os grupos. Ainda nós somos preconceituosos contra os negros. Às vezes você encontra um andarilho, uma pessoa que dorme na rua, você vira as costas, você não vai lá saber o que essa pessoa tem. Quer dizer, você não dá uma mão, não dá um carinho para essa pessoa. Tudo isso é preconceito, né? Exatamente, né? Existem várias expressões do preconceito no Brasil. A população LGBT é um dos segmentos populacionais que sofre com preconceito, né? Mas nós temos o preconceito contra mulheres, né? Que vem do machismo, o preconceito contra nordestinos, contra nortistas, contra indígenas, a gente falou da população negra, enfim, contra pessoas em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Existem várias formas de expressões do preconceito, né? Não tem como a gente querer normatizar a sociedade de uma única forma, de forma homogênea. Isso não existe, nunca vai existir. Tentam se homogeneizar as sociedades, as relações humanas, mas somos muito individuais, muito particulares para sermos homogêneos, né? A civilização humana ela é diversa e apresenta várias questões, várias dificuldades, vários potenciais, até pela própria natureza da civilização humana, né? Não tem como nós sermos iguais uns aos outros da forma como os setores mais conservadores da sociedade tentam impor. Nem quando o conservadorismo era muito mais acentuado, as diferenças existiam. É que naquela época a hipocrisia se fazia muito mais acentuada. Hoje ainda se faz, porque quem defende uma tradição, muitas pessoas não seguem mesmo aquilo que defendem. Tem muita gente que tem as suas formas de expressar as suas diferenças, enfim, de formas muito ali omissas, porque não tem coragem de se assumir para a sociedade. Isso vai sempre existir. E apesar dos avanços que nós estamos tendo nos últimos anos, acho que nós ainda vivemos em uma sociedade muito, vamos dizer assim, o pessoal de casa entender, uma sociedade que vivia no passado, né? Sim. Quando tudo era proibido, quando você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, né? Exatamente. A gente percebe muito que a história sempre se repete, né? A história está aí, nós temos informações da história, de outros tempos, como a sociedade se relacionava em outros tempos, e a gente nós ainda vivemos alguns resquícios de outros tempos, né? Eu tive uma professora no meu mestrado que ela é economista, ela disse que a sociedade sempre reproduzem as mesmas questões, só que com roupagens diferentes. Roupagem nova, só né? renovam os personagens, mas ali o roteiro ainda é muito parecido, é muito mesmo ainda. É claro que avançamos muito, hoje temos espaços para falar sobre determinados assuntos que antigamente não tínhamos, né? A gente pode pegar mesmo o contexto da TV Educadora, Batatais, a partir de quando vocês começaram a dar atenção para esse tipo de discussão, né? Antigamente nos falava sobre isso, não só aqui, nós falávamos isso na Globo, não falávamos isso em nenhum lugar. Hoje precisamos falar porque estamos aí, cada vez mais presentes. Não que não existíamos antes, mas as pessoas estão se assumindo cada vez mais cedo, inclusive. Por isso que a gente bate muito no pé da educação, bate muito na tecla da educação. Não é ensinar a criança a transar, muito pelo contrário, é ensinar a criança a respeitar quem é diferente dela, para que ela também se respeite, também se conheça, né? Não é, o pessoal faz uma propaganda, um discurso totalmente distorcido. Foi esse discurso deturpado sobre sexualidade que ajudou a eleger o atual governo, enfim, com muitas fake news, enfim, eu tenho algumas críticas sobre todas as mobilizações do ano passado, e é isso que elegeram pessoas, que levam pessoas a espaços de poder, que acentuam o fanatismo religioso contra as diferenças, sendo que Deus mesmo prega o amor, né? Eu já falei isso aqui também há 2 anos atrás. Infelizmente a gente fala de novo, porque a gente ainda não percebemos uma mudança de posicionamentos, né? Mudanças realmente na postura de lideranças religiosas e políticas que deveria defender aí a união entre a civilização
realização humana e não a sua marginalização por conta do preconceito. E você citou várias vezes a educação, e essa educação, logicamente, não deve ser dada somente a partir da escola, né? Exatamente. Porque tem muita gente que entrega o filho, entrega a criança na mão da escola, se vira, é minha obrigação aqui, eu faço, passo roupa, dou a comida, tá, agora vocês... Quer dizer, a educação, a gente tem que pôr na cabeça que ela vem do berço, né? Exatamente. A educação, ela tem, acho que tudo que envolve proteção social, envolve direitos, envolve criança, adolescente, pessoas idosas, juventude, adultos, homem, mulher, enfim, que seja, tudo é parte da responsabilidade entre Estado, sociedade e família. A nossa Constituição Federal de 88, ela é muito clara nesse sentido, né? São 3 responsáveis que compartilham essas responsabilidades. Não basta entregar o filho para a escola e achar que a escola vai fazer milagre. A educação familiar tem um caminho, a educação escolar tem outro caminho, que a sociedade oferece em termos de projetos, serviços, enfim, tem um outro caminho que se conversam, que se unificam no final para atingir o objetivo da formação cidadã de uma criança e de um adolescente, né? A escola não dá conta sozinha, como as instituições assistenciais com seus projetos sociais não dão conta sozinha, como a escola não dá conta sozinha. Por isso que é Estado, sociedade e família, né? E a Constituição Federal Brasileira é de viés liberal, de viés liberalista, não tem nada de comunista, nada de socialista que o pessoal fala com a boca cheia, né? Um discurso que se remonta à era Vargas e que até hoje o pessoal ainda se assusta com isso, mas se a gente pega a nossa legislação, ela tem uma proposta liberal. O liberalismo clássico defende a liberdade individual. Então, enquanto liberdade individual, isso pensando a partir do liberalismo clássico. Enquanto sujeito individual, eu tenho direito de ser quem eu quiser. E tenho o direito de ser respeitada por isso, e que o Estado me proteja a partir daí. Estado, sociedade me respeite, família também. E não é o que está acontecendo. Porque a gente, voltando nessa última pergunta que eu fiz, né? Às vezes o pai, a mãe entrega o filho uma pedra bruta, né? Uma pedra bruta para a escola, né? E fala, não, você vai entalhar aí uma escultura. Não, essa escultura tem que chegar pronta na escola. A escola vai apenas complementar aquele ensino que ele trouxe de família, né? Exatamente. Lógico, né? As famílias também se atualizarem, entender que novos fenômenos sociais vêm acontecendo, novas coisas estão acontecendo e que essas famílias também precisam acompanhar as mudanças do tempo. Não adianta eu promover um ensinamento muito radical de outros tempos, porque quando eu era criança era assim, que hoje não vai ser mais, né? Muitas coisas boas se perderam, mas também muitas coisas que eram muito ruins, selvagens, agressivas, estão mudando e precisam mudar, né? A gente fala muito em humanização, em respeito. Acho que não custa em você ensinar uma criança, um adolescente a respeitar as diferenças. A mesma coisa que a gente sempre ensina a respeitar os idosos. É questão do respeito, é respeitar, né? Para acabar com bullying, para acabar com violências, inclusive com violências mais graves, né? Como eu disse, o que me assusta é a violência física e principalmente os homicídios, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O Brasil é o país tão hipócrita, né, dizendo de forma muito aberta, que é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo e ao mesmo tempo é o país que mais acessa pornografia trans e travestis no Brasil. Tem dados, tem base de dados que trazem isso, então alguma coisa está errada. A população acessa pornografia nesse sentido, mas ao mesmo tempo agride e mata na rua. Que história é essa? É uma controvérsia, né? Exatamente. Então, assim, são dados que a gente vai obtendo a partir de pesquisas, de estudos, né, que são científicos, né? Acho que a importância da ciência nesse sentido para trazer elementos para a sociedade pensar suas posturas, pensar realmente as suas formas de se manifestar com relação aos outros. E nós falamos no bloco anterior sobre os preconceitos enfrentados pelos grupos. E agora, Anabela, e as dificuldades que vocês ainda enfrentam hoje? Apesar de todo esse começo de evolução sobre o assunto, tem muita dificuldade ainda? Ah, sim, ainda tem, né? São raras as exceções que conseguem avançar na sua história de vida, que acessam direitos, né? Assim, as coisas estão melhorando. Felizmente, a gente não pode desconsiderar os pequenos avanços que tivemos. Eu tenho uma amiga que também é mulher trans, assistente social do INSS de Cássia. Ela não chegou a ser minha aluna em Uberaba quando eu fui professora na Universidade Federal por 2 anos como substituta, porque ela se formou quando eu fui dar aula. É uma profissional capacitada. Tem uma outra amiga
amiga que é professora em São Joaquim da Barra, outra que está como docente em Sacramento, professora de História. Então, assim, estamos começando a ocupar espaços diferentes daqueles que o estigma, o estereótipo e a própria marginalização nos colocou, né? Eu acho engraçado que, assim, tem muitas pessoas que às vezes encontram a gente nas redes sociais, mandam mensagem perguntando quanto que a gente cobra pelo programa, né? A pessoa não vê o nosso perfil nas redes sociais, não vê que você é uma pessoa que trabalha, que você estuda, já vê, é trans, faz programa. Inclusive, esse estereótipo é um dos desafios da gente eliminar um dia na nossa sociedade. Nem toda pessoa se prostitui, nem toda pessoa que é diferente, como eu, por exemplo, vende drogas, enfim. É chato, é complicado falar isso, mas assim, é importante que a população, até quem está assistindo, saiba que isso acontece. Isso fez eu falei, gente, olha, eu não faço programa, falei, eu trabalho, eu sou assistente social, sou professor universitário, o pessoal assusta. Ai, nossa, é como se fosse algo de outro mundo. É algo de outro mundo, ainda em pleno 2019, a gente tem que falar sobre isso. Isso para mim é absurdo, né? Estamos entrando em 2020, quase 20 anos que entramos no século 21, que seria o século das grandes mudanças, o milênio das grandes mudanças, e que até agora não mudou muita coisa, né? Eu queria pelo menos chegar ao fim da vida na velhice, se for possível, vendo mudanças mais efetivas. Ainda tenho essa esperança e luto também para isso, dentro das minhas possibilidades. Mas só do fato do Supremo Tribunal Federal ter entendido que a LGBTfobia é sim um crime, porque sempre foi, e agora legitimamente pelo direito também vai ser, isso para nós já é um grande alívio, é uma forma de respirar, é um suspiro diante de tudo que está acontecendo aí na atual conjuntura. Acho que eles terem entendido isso, já que o Congresso Nacional há anos, há décadas, vem emperrando as discussões e não deixa isso passar para frente, e o Supremo Tribunal entendeu que eles deveriam tomar uma atitude, mas só entender a atitude porque houve entradas de ação com relação à temática pela ABGLT, que é a Associação Brasileira de LGBTs, e o Partido Progressista Social PPS, acho que é isso mesmo. Foi um partido político e uma organização da sociedade civil voltada para esse público que entrou com ação, que entrou com processo no Supremo Tribunal para poder discutir a pauta, já que o Congresso Nacional não discutia a matéria há muito tempo. O projeto de lei constitucional 122 que criminaliza a LGBTfobia é de 2006. Estamos há 13 anos tentando fazer um debate e o Congresso Nacional não avança. Então o Supremo Tribunal entendeu que deveria tomar uma providência. Um dia antes do STF, que foi isso tudo na semana passada, um dia antes do STF decidir em maioria, mas ainda não concluiu o julgamento retoma no dia 5, mas já é maioria. Se já é maioria, já vem aí uma legitimidade de que é crime sim. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados entendeu que realmente a temática deve ir para a plenária da Câmara, porque realmente entendeu que é crime você desprezar, você discriminar, você agredir a pessoa pela sua diferença de sexo e gênero, de identidade de gênero e orientação sexual. Só que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deixa a brecha para as igrejas continuarem fazendo sua movimentação pró-preconceito. A sociedade é proibida de discriminar a diferença, mas enquanto liberdade religiosa, as igrejas podem. Eu acho que liberdade de expressão religiosa não vem nesse sentido. Não estamos censurando as igrejas, quando a gente fala que as igrejas devem parar de nos discriminar e de usar o discurso LGBTfóbico para atrair fiéis, para ganhar mais dízimo, enfim, para continuar seu trabalho aí de mercantilização da fé, que eu tenho uma crítica muito grande sobre isso também. Ao mesmo tempo, tem lideranças religiosas que são pró-população, pró-diferença, que faz um discurso realmente voltando à questão religiosa, o alento, a solidariedade, o amor divino, enfim, toda a ideia de amor que a igreja constrói em relação a todos. Só que também são exceções, Então, assim, ao mesmo tempo que a comissão do Senado, da Câmara, avança nesse sentido, mas ainda traz essa brecha para as instituições religiosas continuarem a enaltecer os seus preconceitos. E muitas pessoas da sociedade são fiéis a essas igrejas, frequentam esses espaços. O que adianta eu ser proibida na rua se no tempo religioso eu posso destilar o meu ódio? Acho que não é essa a função social da igreja, da religião, principalmente no nosso tempo. Agora o STF
entende que todas as instituições não devem discriminar ninguém pelas suas diferenças, nem igreja, mercado de trabalho, Estado, organizações sociais, enfim. O STF ele tem um percurso um pouco mais, não é radical, mas que amplia aí a questão do preconceito, que reconhece o preconceito em qualquer espaço, seja na comunidade, no convívio social, seja o preconceito que as instituições aí, organizações acabam destilando, enfim, acabam proferindo em relação às diferenças, no caso da população LGBT. Agora, no caso, não é, por exemplo, de criminalizar isso daí, tornando-se lei, a gente fica um pouco com o pé atrás também, porque aqui no Brasil dificilmente as leis são cumpridas, né? Eu sei que pelo tempo que eu mexo com tudo isso aqui, com imprensa, acho que a única lei até agora que pegou foi a lei proibindo fumar dentro de estabelecimentos, dentro de lugares fechados. Essa eu acho que foi a única, porque as outras só servem para aumentar a nossa Constituição e pouca gente desconhece ou se conhece não cumpre também, né? Sim, concordo, né, que as nossas leis ainda não funcionam, mas nós precisamos delas, né? Já que nós não temos, enquanto civilização humana, uma condição de respeitar um ao outro dentro da sua diferença, a gente precisa então do direito para regulamentar as nossas relações. É um absurdo você ter que criar leis para proibir as pessoas de serem grosseiras, intolerantes com o seu próximo, né? Já que a própria igreja, falando novamente aí, que é algo que há milênios, né, controla e faz parte da vida das pessoas, fala sempre no amor ao próximo, né, amar ao próximo como a ti mesmo, não julgar, não fazer isso, não fazer aquilo. E mesmo com esses mandamentos tão simples, há muito preconceito, há muita violência. A gente precisa de leis para falar para a pessoa que ela não pode ser intolerante com o outro. É um absurdo, só que é um absurdo. A prova está aí, os 10 mandamentos, né, que acho que foram as primeiras leis, né, editadas no mundo. Quer dizer, até hoje ninguém cumpre. Precisamos, então, do direito das leis do homem, no caso as leis humanas, para poder ter um mínimo de controle, de condição para as pessoas viverem bem em sociedade. Por mais que as nossas legislações ainda não funcionem direito, mas é importante que elas existam, como a Lei Maria da Penha, que trouxe um grande avanço na violência contra a mulher. Ainda precisamos aí de algumas ações mais efetivas para que a lei também se faça acontecer. Não adianta ter a lei no papel, mas a segurança pública às vezes não reconhece a violência contra LGBTs como realmente por elas serem diferentes. Às vezes associa o crime, a violência a uma outra situação, não há isso. Então a gente precisa também que os órgãos responsáveis de fazer a lei ser aplicada compreendam isso, tenham a sensibilidade, o conhecimento teórico e científico e técnico e legal para fazer o seu trabalho, né? Não adianta eu sofrer uma agressão física na rua por ser trans e essa pessoa ainda acaba aproveitando isso para levar o meu celular, eu faço boletim de ocorrência, mas você não apanhou porque você é trans, você apanhou porque você foi assaltar e levar seu celular. Isso deslegitima, isso reduz a violência, porque a gente sabe que diante da agressão acontece essa situação, né, da diferença ainda ser alvo de agressão. Aqui em Batatais eu não sei como que é o conhecimento da segurança pública sobre a temática, mas a gente vê em Franca, em outros municípios com relatos de experiência que isso acontece. Então, órgãos que fazem com que as leis se façam presentes, que aconteçam de fato, devem também ter esse conhecimento. Aí a gente fala novamente de educação permanente, né, que policiais civis, militares, assistentes sociais, psicólogos, juízes, advogados, promotores, enfim, todo o público que lida com pessoas que sofrem violências nas suas diversas esferas enquanto espaço de trabalho, tenham conhecimento sobre o que é isso. Mas ainda dentro do tema dificuldades que você citou, você disse que muitas portas se abriram, inclusive para amigas suas. Mas a gente vê em muitas reportagens, muitas notícias, que ainda existem milhares e milhares de portas que se fecham, né? Sim, com certeza. Por mais que existam normas, por exemplo, do próprio Ministério do Trabalho, existe uma portaria desde 2007 que proíbe o questionamento da sua sexualidade, da sua identidade de gênero numa entrevista de emprego, mas tem muitos casos que as pessoas, assim, você chegou para uma entrevista de emprego, a pessoa vai ver que você é diferente, principalmente quando se fala de pessoas trans. Não vou contratar porque ela é trans ou ele é trans, enfim, né? É uma lésbica mais masculinizada, é um gay um pouco mais afeminado, não vou contratar porque vai ferir a imagem da minha empresa. Isso acontece muito, né? Nem avalia a capacidade da pessoa, às vezes nem olha para o currículo da pessoa, olha para a imagem dela e já descarta, como acontece também com pessoas negras.
que às vezes não são contratadas pela questão da cor de pele, né? Pela raça e etnia. Então, assim, e não é mimimi, muita gente acha que isso é vitimismo, é um mimimi, só que isso não é mimimi, isso acontece. Enquanto isso continuar acontecendo, a gente vai continuar se posicionando, a gente vai continuar se colocando aí numa frente de resistência mesmo, de questionar tudo isso que acontece. Então, por mais que algumas normas já dizem o contrário, a questão do nome social, hoje eu posso ter nome social no CPF, no RG, na certidão de nascimento, que as legislações no hoje título de eleitor, no título de eleitor, até no reservista militar, se eu quiser ir na junta para fazer a inclusão do nome, eles vão ter que fazer, porque isso hoje é legislação, é legal, isso é lei, hoje então pode, né? Agora, como a questão da violência, criminalização da LGBTfobia, então assim, nós temos avanços no campo legal, só que as sociedades, né, a sociedade de forma geral, as organizações do Estado que lidam com a população, né, empresas privadas, enfim, a sociedade de forma geral tem que se adequar a essas leis, tem que se adequar a essas mudanças. Não é difícil você respeitar outra pessoa, não é difícil você lidar com a diferença. A gente se espanta, se choca, tudo bem, né? É novo, né, para nós ver pessoas assim como eu, muito mais transparentes no cotidiano. É claro que vai haver o espanto, não me incomoda o espanto, não me incomoda o olhar, né, ali de susto, me incomoda o julgamento, o xingamento, a pessoa se sentindo de dizer que você vai ser condenado à eternidade a queimar no inferno, sabe, dizer que você é uma aberração, que você é antinatural, que você não respeita a Deus. Isso pra mim que me incomoda. A pessoa ser tão petulante, né? Ser tão arrogante, prepotente a ponto de me julgar, de dizer como eu devo ou não, como eu devo ser, né? Ninguém tem o direito de decidir, de definir a vida de ninguém. Cada um segue o seu curso e a sociedade se respeita. Viver no coletivo é desafiador até hoje, né? Você viver no coletivo, você conviver em harmonia, com coesão, né? Entrando sempre em consensos. É difícil viver em sociedade, uma sociedade cada vez mais complexa como a nossa, é um desafio master e contínuo e permanente da gente conseguir estabelecer laços no mínimo de respeito. Você estava falando comigo aí no intervalo de um dos dados que você tem da OAB. Parece que tem muita gente que não conclui, é muito grande o número de pessoas que às vezes não conclui os estudos por ser diferente. Exatamente. Eu não me lembro se é da OAB São Paulo, até consegui esses dados para uma palestra que eu proferi no dia 8 de março. E assim, 80%, 90%, perdão, das pessoas trans não concluem a educação básica, mal chega ao ensino médio, porque se vê no preconceito dentro da escola, a violência verbal, mesmo a física, elas param de estudar cedo. O bullying, né? O próprio bullying que incorpora aí as diversas formas de violência dentro da escola, em outros espaços, não conclui seus estudos porque, sim, se cansam, né? Se esgotam de sofrer preconceitos, terem chacotas na escola todo dia. Isso é grave. Cadê a escola? Cadê a direção? Cadê os professores que não estão fazendo um trabalho com esses alunos em relação para proteger, para prevenir ou mesmo para acolher as pessoas diferentes? E hoje você fala tanto em inclusão, né? Inclusão social, né? E quando a gente fala em educação, discutir gênero e sexualidade nessa perspectiva, para que as pessoas trans, enfim, gays, lésbicas, que a população LGBT concluam seus estudos, se assim desejarem, né? Que sigam em frente, que consigam ter um mínimo de acolhida e de frequentar um espaço que a respeite. É claro que vai ter criança que vai cometer o bullying, que às vezes isso vai haver, mas que a escola que as escolas estejam preparadas para lidar com isso e não fazer vista grossa, né? Por isso tem evasão escolar, por isso que muita gente não acaba os estudos, pela diferença, porque não tem condição de permanecer no lugar. E não estudando, ela vai procurar o quê? Exatamente. Aí a culpa depois é da pessoa que não se esforçou, que não estudou, que não foi atrás de trabalho. Como que eu vou atrás de espaços que não me respeitam? É difícil também. Então, assim, a pessoa ela se esforça, ela se dedica, ela busca os seus caminhos, mas nem todas têm uma condição, elas têm saúde mental, enfim, para lidar com esse tipo de violência. E eu lido bem com a cara feia, com os olhares na rua, nem todo mundo reage, não somos iguais a ninguém, né? Como eu disse no início da entrevista, somos sujeitos individuais que vivem na sociedade, mas a nossa individualidade, a nossa questão particular, fala muito sobre como a gente reage aos problemas do mundo. Isso não é vitimismo, cada um tem uma forma. Tem gente que se mata, tem gente que dá risada dos seus problemas, tem gente que enfrenta de frente, tem gente que adoece. Tem gente que entra num
num lugar fechado, aí acaba tendo depressão. Exatamente. Cada um reage aos problemas de uma forma, ninguém é igual a ninguém. A gente fala em igualdade perante a lei para que as pessoas possam ser iguais no acesso a direitos, mas que as questões individuais de cada um de nós também sejam levadas em consideração, para a gente poder falar que um dia o Brasil vai ser de fato um país justo, igualitário e equânime, né? Igualdade e equidade têm que andar juntos. Não basta a lei dizer que nós somos iguais, mas na prática as diferenças estão aí, marginalizando uns e nivelando e acendendo outros em determinados espaços. Isso ainda está errado. É uma cultura, é um costume, é um hábito, é um cotidiano que a gente precisa mudar. E estamos mudando aos poucos, felizmente. Graças a Deus, né? Que está mudando aos poucos, né? Felizmente. Anabela, quero te agradecer a presença mais uma vez aqui. As portas estão sempre abertas, né? Como você disse, nós abrimos essas portas aqui em Batatais para vocês. Logicamente, elas vão continuar abertas. Sempre que precisar, estamos aqui, tá? Eu que fico grata, né, pelo convite novamente. Como eu disse, eu vim em 2017 no programa seu. A gente ficou o programa inteiro só discutindo sobre isso. Depois consegui mais 2 entrevistas por conta da Unesp ter aberto a questão do nome social na Universidade Pública em âmbito do Estado. Depois, que numa outra situação também eu vim fazer uma fala e agora novamente. Eu fico muito feliz que a TV Educadora também tem feito esse movimento aí, que é um espaço de comunicação. A mídia é um espaço também de construção de ideias, de fortalecimento de ideias, de romper com ideias, de construir novas ideias. Então eu vejo que a Educadora tem cumprido a sua função social mesmo na sociedade, que é levar informação e levar provocações para a própria sociedade também repensar as suas posturas, né, os seus comportamentos. Então, fico muito agradecida pelo por isso que nosso slogan é Educador, o som e a imagem do Batatais. Educador, o nome mais interessante possível, né? Acertado no nome, inclusive. Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho eu já estou recebendo aqui a terapeuta holística, a Cléo do Carmo, que vem falar aqui sobre um livro que ela escreveu, Os Caminhos da Autocura. Volto já. Muito bem, estamos de volta com a Educadora Entrevista. Estou recebendo aqui a terapeuta holística, Cléo do Carmo. Ela veio aqui para falar sobre o lançamento do seu livro, Os Caminhos da Autocura. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Tá? Eu que agradeço, Claré. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a Educadora, né? Sueli, Valéria, Geralda e toda a equipe de vocês. É sempre uma honra a gente estar aqui, né? Faz um tempinho, mas estamos aqui de volta. A família vai bem. Vai bem, graças a Deus. Então tá bom. Bem, Cléo, eu vou começar aí por um assunto, porque eu acredito que foi por esse caminho que você escreveu Os Caminhos da Autocura. Eu tomei conhecimento que você passou, não sei se ainda passa por alguns problemas, né? E talvez através disso é que tenha surgido a ideia do livro. Foi isso mesmo? É baseado na sua vida, nos problemas que você passou? Sim, o livro ele é baseado um pouco dentro do contexto da minha história pessoal e também no contexto da minha história profissional, né? Então eu estou na área das terapias integrativas complementares holísticas, vamos fazer 27 anos agora, né? E desde então eu não sabia do problema de saúde que eu enfrentava. Então, desde criança, eu sempre vivi numa condição um pouco mais imunizada, com aspectos alérgicos, enfim. Mas só agora, há 11 anos atrás, que eu descobri a doença. Então, eu sou portadora de uma má formação de sistema imunológico. E essa questão me leva a um estágio de um pouco mais de vulnerabilidade, né? Em vários aspectos da vida. E, inclusive, no ano passado eu tive um comprometimento de medula por conta da doença, por uma baixa de vitamina, né, a vitamina B12 no organismo, e quase entrei numa paraplegia, né? Mas essa história, o livro já tinha sido escrito, né? Então essa história vai para uma outra etapa, possivelmente para o próximo, né? Porque os próprios médicos dizem que mesmo num estágio com uma baixa grande da B12 em que eu fiquei, mas as minhas conexões
mentais elas permaneceram e que não é normal. E ali no hospital eu consegui escrever mais 5 capítulos do próximo livro, né? Inclusive para poder falar do tamanho que é a dificuldade das pessoas em estar num hospital, em estar numa vulnerabilidade assim, a família que está ali junto, os médicos, enfermeiros, né? E principalmente quando você está dentro de uma condição que não sabe o que vai ser feito, né? Mas a história do livro, ela se deu justamente nessa dificuldade, porque há 11 anos atrás, quando eu descobri, eu me vi em tamanha complexidade de restrições. Então, até então, para quem tinha um ritmo, eu sempre tive um ritmo de vida extremamente saudável, sempre gostei das meditações, da alimentação mais natural, essa coisa, né? E de repente você se vê com não pode um tanto de coisa, você fala, nossa, tem alguma coisa estranha no meio do caminho, né? E eu comecei a deparar com todas essas dificuldades e foi quando eu disse para o meu marido que eu precisaria, inclusive, de um apoio psicológico de outro nível. Porque, assim, nós terapeutas, nós psicoterapeutas, nós da área da saúde, quando a gente lida com a dificuldade do outro, nós temos por obrigação ética de estar sempre buscando amparo psicológico para poder lidar com a ferida do outro, né? E naquele momento eu vi que eu precisava de um amparo além daquele que eu já tinha. E foi aonde que eu comecei a buscar. E diante de tantas complexidades encontradas, Claré, no meio desse processo, eu comecei a ver, porque assim, muito dos recursos que eu tinha para poder acalmar, me tranquilizar, era através da pintura. Eu sempre gostei de pintar, apesar de não saber, mas eu tinha um jeito próprio, um jeito próprio de pintar. E eu não podia mais pintar, né, por conta do cheiro, por conta de uma série de coisas. Então, eram alimentos, eram medicamentos, eram produtos químicos, eram sabonete, pasta de dente. Então, eu tive que fazer uma mudança drástica em várias coisas na minha vida, né? E eu falei, bom, eu não posso pintar, não posso bordar, não posso um monte de coisa, eu preciso achar um outro caminho. Aí eu vou escrever. E eu comecei a brincar de escrever, mas sem nenhuma intenção de escrever, né? Era só para poder achar uma margem de aliviar todos aqueles sintomas. Porque muitas das dificuldades que eu encontrava e que os profissionais também encontravam eram de conseguir me trazer um suporte emocional, porque era muita complexidade as situações. Na grande maioria das vezes eles choravam, né, ao ver eu falar sobre tudo aquilo, e a minha atitude, ela nunca foi uma atitude assim, eu não quero que tenham pena de mim, eu quero que me deem suporte para que eu consiga superar tudo isso, né? E aí foi aonde que eu comecei a escrever, e na escrita eu conseguia ter uma melhor condição de trabalho com esses profissionais. E eu comecei a perceber a dificuldade do outro lado também, e até mesmo sendo terapeuta, a dificuldade que nós temos, porque assim, na linha, na abordagem que eu trabalho, que é uma linha mais energética, emocional, né? Então, a gente entra diretamente dentro do que é de mais expositivo da vida das pessoas. E eu sempre fui extremamente reservada, extremamente restritiva. E eu comecei a perceber que a doença começou a me colocar num lugar de exposição. Não só do que eu vivo, mas de tudo aquilo que as pessoas viviam e traziam para mim também. E eu comecei a entrar nesse outro lado do profissional. Porque assim, eu não sei se é com todos, mas eu fui meio que educada tecnicamente de que o profissional ele está ali único exclusivamente, sem poder ter uma proximidade com o cliente. Então existe uma barreira aqui, você sentado aí, eu sentado aqui, você fala das suas questões, eu ouço, eu sugestiono, né? Não, você não pode ter uma emoção. Né? E aí a gente vê que essa não é a realidade, porque nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos, todos nós sofremos as nossas próprias mazelas, né?
E eu comecei a perceber que escrever essas dores minhas e compartilhar com esses profissionais dessas dores, a gente conseguia alcançar outros voos, não só para mim, quanto para eles também. E foi extremamente rico, né, e curativo, né, tanto para mim quanto para as pessoas, todas as pessoas que participam da minha vida, todas as pessoas que me auxiliaram aí diante de todo esse processo de reconstrução, né. E é uma proposta linda, porque a gente conseguiu ver que existiam caminhos mesmo, né? E através desses caminhos começou a vir uma base de tipo, não é só o emocional, é o energético, é o psicossomático, é o científico, né? E aí foi aonde que eu comecei a trazer muito do que eu aprendi dentro da ciência, né? Com a psicoterapia holística, com as terapias integrativas quânticas, né, os florais vibracionais quânticos, que é o que me dá a sustentação de base para poder conseguir lidar com tudo isso. A própria neurociência, porque eu fui buscar o estudo da neurociência para poder aprender a ter um pouco mais de equilíbrio emocional para conseguir superar essas dificuldades, porque hoje a gente vê que a neurociência, né, nos mostra que nós somos capazes a cada momento de mudar ondas cerebrais e fazer novas informações e trazer novas posturas, novos comportamentos e se reconstruir, né? Então foram alguns desses caminhos que eu busquei para poder estar compartilhando. Estou recebendo aqui agora a terapeuta holística Cléo do Carmo, que veio lançar esse livro que você está vendo aí, Os Caminhos da Autocura. Tá aqui, ó. Deixa eu ver onde, aqui. Tá aí o livro. Tá lá, melhor agora. E Cléo, você disse mais ou menos a tua experiência de vida, o que te levou a fazer tudo isso daqui, mas rapidinho, só para o pessoal ter antes de eu fazer a pergunta, para quem não entende, para quem não sabe, o que é a terapia holística? A terapia holística é uma técnica que é abordada dentro de uma proposta que a gente consegue olhar para o ser humano como um todo. Então, nós conseguimos olhar para o ser humano enquanto aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos e espirituais, não enquanto religião, mas enquanto essência de vida. Então, todos nós trazemos para cá, para o planeta, né, um propósito de estar aqui. O que é que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão de estar na vida, em vida? Porque a gente tem visto muitas pessoas passarem pela vida sem estar na vida, não é? E hoje... Só passou, né? Só passou. Como diz um amigo meu, en passant. Exatamente. Então, as terapias holísticas, elas nos levam para esse lugar de poder... O terapeuta, ele junto com você, ele vai encontrando caminhos, facilitando processos para que você se resgate no melhor que existe em si. Todos nós temos, né? Todos nós temos o nosso pior e todos nós temos o nosso melhor. Todos nós temos as nossas sombras e todos nós temos as nossas luzes, né? A própria natureza funciona assim. Então, o terapeuta é aquele que está junto com você numa proposta de fazer você encontrar um caminho. Te acompanhar nesse encontro que está dentro de si. Bom, e agora? Eu, por exemplo, eu te pergunto, quais os caminhos que eu devo procurar para encontrar uma autocura? O que eu tenho que fazer? A autocura a gente já sabe, né? É a gente mesmo se curar, né? A gente mesmo não procurar, a gente mesmo saber o que a gente tem e se curar, principalmente internamente, né? Exatamente. Então, assim, é uma pergunta bem complexa que você fez, né? Porque isso... Mas não te compliquei, não, né? Não, de forma alguma. É uma pergunta complexa porque cada um tem algo dentro de si, né? Então, eu acredito que o melhor caminho é aquele que você possa olhar para você, se aceitando e se respeitando como você é. Então, essa é a melhor conduta, né?
de saber que todos nós estamos aqui num plano terreno, humano, que é um plano totalmente transitório e que nós não estamos aqui presos ao que é certo e errado e que nós estamos aqui única e exclusivamente para poder experienciar o que há de mais importante na vida, né? E na grande maioria das vezes as pessoas não conseguem olhar para isso, né? Um outro bom caminho é a prática da respiração. Então, assim, à medida de que eu entro em contato com a minha respiração, eu consigo entrar em contato com o meu templo sagrado, né? E esse templo sagrado é o único lugar que tem a chave para todas as respostas. Então, eu posso ter um terapeuta, eu posso ter um psicoterapeuta, eu posso ter um médico, eu posso ter um fisioterapeuta, eu posso ter o profissional multidisciplinar que for. Mas se eu não fizer a minha parte, nada disso vai acontecer, né? Então, a mudança ela está dentro e não fora de nós. Lógico que nós encontramos essas pessoas para nos auxiliar, nos facilitar diante do processo, mas nós somos responsáveis por ela. E esse livro seu aqui, ele ensina a fazer além de contar toda a problemática da autocultura, ele dá dicas de como você deve se proceder, os exercícios que você deve praticar no dia a dia, para poder ter esse encontro com você mesmo? Sim, ele dá bastante dicas. Então, assim, ele está numa abordagem para tanto o público leigo, que busca as terapias integrativas, que busca as terapias naturais, quanto para o público profissional. E ele tem também uma abordagem onde a gente traz algumas dicas motivacionais, da importância de você estar aqui, da importância de você perceber o momento, né, o teu momento presente, da importância de você olhar os pássaros, da importância de você observar a água, da importância de você perceber essa alimentação. Então, ele tem várias dicas ao longo do caminho, né, por isso os caminhos da autocura. Ao longo do caminho ele vai tendo alguns conceitos científicos, alguns conceitos técnicos e algumas dicas motivacionais também, para que a pessoa possa ir se percebendo de que é possível chegar nesse lugar. Então, assim, a proposta não é estar aqui hoje, eu agradeço imensamente a oportunidade de novo, né? Mas a proposta não é estar aqui hoje dentro de uma condição de heroísmo, né? Muito pelo contrário, a proposta é de partilha e, além dessa partilha, mostrar o quanto que é possível as pessoas encontrarem o que há de melhor dentro delas e fazer a sua parte. Bom, e agora dentro desse encontro, você citou aí o exercício de respiração. A pessoa vai se encontrando. É possível, através de exercícios que você relata aqui no seu livro aqui, como você tem mais 2 livros aí também, você fala sobre dores crônicas, não? O livro, você é coautora com mais uma dezena de autores, né? Sim. É possível, por exemplo, uma pessoa se curar um problema de qualquer órgão através desses caminhos que você indica aqui no livro? Claré, o processo de cura, tanto é que tem um filósofo que fala e tem um outro autor também que fala, inclusive ele é médico cientista, neurocientista, e ele fala que cura é uma palavra que não deveria existir, né? Porque é uma palavra muito forte. Ao mesmo tempo que você sai de um estado, daqui a pouco você já está em outro. Porque nós, seres humanos, nós vivemos através de estados, nós vivemos através de valores e necessidades a todo momento, né? Porque você admitindo que existe a palavra cura, porque você está admitindo também que existe o problema. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de falar da experiência, né? De quanto que você pode experimentar a mudar informações, porque todos nós somos um campo de informação. E a partir do momento que a gente entende que somos um campo de informação, física quântica hoje nos mostra isso, né? Que nós entendemos que somos um campo de informação, que nós entendemos que os nossos ambientes internos e os nossos ambientes externos, eles contribuem para que a gente tenha uma boa conduta de pensar, uma boa conduta de sentir, de agir ou não,
isso altera. Então, a palavra cura, ela fica um pouco meio que falha, né? Por isso que entra o autocura, o quanto que eu posso me auto-fortalecer, me autodisciplinar, me auto-reconstruir diante das experiências que eu tenho para vivenciar na vida. Porque todos nós temos problemas, independente de sexo, independente de religião, independente de raça, e todos nós vamos para o mesmo lugar. As únicas duas questões que são reais na nossa vida é de que nascemos e de que morreremos. São as duas únicas. Todo o restante é por ilusão. Então, se a gente tem essas duas bases para que a gente possa olhar, a gente consegue compreender que dá para a gente começar a construir, se nós soubermos, porque o ser humano ele funciona através de espelhamentos, de processos repetitivos. Então, se eu vejo você funcionando assim, eu vou querer funcionar assim também, né? Então, à medida de que a gente vai se reeducando, vai nos autoconhecendo, nos autofortalecendo, logicamente a gente vai se autodesenvolvendo. Aí sim eu consigo entrar num outro lugar. E podemos considerar como uma autocura, né? E como é que é? Você atende em rede pública? Como é que é? Tem consultório? E qualquer uma das duas respostas. Hoje, se for aqui em Batatais, existe muita clientela para isso, que procura para tentar buscar esses caminhos? Sim, eu não atendo rede pública, embora, graças a Deus, está começando a ter uma modificação, né? O SUS está trazendo algumas possibilidades de incluir as terapias integrativas, já existe todo esse movimento acontecendo. Eu acho que isso é muito bom, porque vai facilitar a vida de muitas pessoas. Eu tenho o consultório próprio, que é na RAG Terapias Integradas, que é ali na José Garibaldi 351, esquina com a Duque de Caxias. E nós temos vários movimentos de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, existem algumas ações que são feitas no espaço de auxílio e de reeducação para aquelas pessoas que buscam esse tipo de acompanhamento e para que elas possam estar aberta, né, a esse tipo de conhecimento. E como é que é a pessoa que chega até você buscando esses caminhos aí? Elas são indicadas por um profissional ou elas, por si próprias, procuram? Nós trabalhamos nas duas abordagens. Aquele cliente, assim, em algumas abordagens, né? Aquele cliente que é indicado pelo boca a boca, o amigo que foi legal, fez bem e foi. Aquele que nos encontra e vai até o nosso trabalho. Graças a Deus a gente tem uma boa conduta de trabalho, né? Então a gente recebe indicação de vários profissionais da área também, inclusive médicos que orientam e encaminham para a gente, né? Porque assim, desde o início da minha bagagem profissional, eu sempre tive essa ideia de que as terapias, elas são coparticipativas com a área médica, né? Então, o médico, ele tem todo um processo do trabalho que ele vai estar nos fortalecendo, voltando na sua resposta lá, se cura algum órgão, né? Então, o médico vai estar olhando para a questão fisiológica e o psicoterapeuta energético, emocional, holístico, vai estar olhando para todos esses outros aspectos. E juntos a gente consegue ter um gancho de mais força de trabalho. E os resultados são melhores? São melhores, muito melhores, né? A gente tem, assim... Tanto é que parte do livro é bem dentro disso, porque eu fui para o campo científico, né, de pesquisas científicas, inclusive, para poder a gente conseguir ter esses níveis de comprovação, né? O quanto que é possível adquirir essas melhoras. E a gente consegue ver hoje melhoras, inclusive, em exames laboratoriais. Eu sou prova viva disso, né? Então, eu passei por um coma por conta do processo, né? Eu tive perda de memória de curto prazo, mas se você olhar para mim, é como se eu não tivesse tido nada. Se você não fala... Né? Então, assim, e detalhe, como eu sou alérgica a um monte de coisas, então o medicamento, ele entra na minha vida de uma forma, assim,
no último dos últimos, não é a todo momento, porque ele entra como um movimento de respeito. Eu aprendi a respeitar o medicamento e aprendi a respeitar as minhas limitações. Então, para isso, em grandes processos das dificuldades que eu tive, onde eu vivenciava processos hemorrágicos, inclusive por efeitos colaterais medicamentosos, eu tive que aprender a entrar em contato com a natureza divina que existe em mim e que existe em ti, né? Então, os nossos órgãos, as nossas células, elas estão aí para nos favorecer. Os alimentos, eles estão aí para nos favorecer. A água está aí para nos favorecer. E o que eu preciso fazer? Aprender a fortalecer esses caminhos. Então, por muitos momentos, eu tinha que ficar deitada, em meditação, em comandos mentais, auxiliando os meus órgãos a fazer a função de que o medicamento faria. Quer dizer, trocando em miúdos, você deixava a estrada pronta para o carro passar. Exatamente, né? Exatamente. E como é que as pessoas fazem? Esse livro está disponível ao público? Onde encontrar? Hoje se vende muito pela internet, né? Pelas redes sociais. Sim. Como é que se faz para ter acesso? O livro ele já está disponível, né, pelo site da clínica, que é www.hagterapias.com.br. Ele está à venda também na clínica e amanhã nós vamos estar fazendo o lançamento oficial dele, né? Ah, é? Onde vai ser? Vai ser no Colégio São José, no Salão Nobre do colégio, às 19 horas, onde nós vamos ter também uma ação social, que é do projeto As Perucas do Amor. Não sei se você já conheço ali projeto. Na Coronel Joaquim Rosa, ali, já fiz matéria lá. Então, partes da venda do livro vai ser doada para o projeto e toda a população batataense está convidada a participar do lançamento. Eu farei uma palestra onde eu vou abordar a doença como mestra, né? Como que a gente pode alcançar equilíbrio emocional para poder conquistar maior resiliência nesse momento que é tão sofrido e doloroso para cada um de nós, né? Porque quando a gente fala de doença, ela tem um peso muito grande nas nossas vidas, né? Mas se a gente consegue entender o significado da doença, compreendendo que ela não é uma vilã e que ela está ali única e exclusivamente para nos despertar, exatamente, para alertar a gente, né? A ir para um caminho melhor, isso fica mais fácil, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? Por isso que eu trouxe esse tema, a doença como mestra. Se eu pego na mão dela, ela consegue me dar ótimos resultados. Agora, se eu fico criticando, se eu fico julgando, se eu fico amaldiçoando, isso eu vou ficar o tempo inteiro ressonando vibrações extremamente negativas dentro das minhas células e elas não vão conseguir me favorecer, né? Então, é por isso que eu vou estar trazendo essa palestra. Se você fica fazendo tudo isso aí que você falou, é a mesma coisa, né? Daquele um exemplo que muita gente sabe, né? É a mesma coisa que apontar um dedo, né? Exatamente. Você está apontando um dedo para lá, mas tem 3 apontados para você. Quer dizer, vai voltar tudo, né? Vai voltar tudo. E essa mudança de consciência que a gente tem a capacidade, e você não precisa ser um profissional especializado. Essa sabedoria, ela existe dentro da gente. É só a gente poder acessar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder buscar esses tipos de terapias. Mas nós temos o acesso da tecnologia hoje a nosso favor. Internet, né? Vários profissionais disponibilizando. Nós temos vários acessos de trabalho na própria condição, como eu te disse, da clínica, favorecendo a pessoa para poder buscar se melhorar. Nós temos as aulas de meditação, onde a gente traz uma abordagem da meditação para o dia a dia, porque a partir do momento que você aprende a ter um maior controle mental, você consegue já fazer muitas mudanças no seu aspecto físico, no seu aspecto emocional. É por isso que muita gente pratica o yoga, né? Exatamente. O yoga ele é tido, né, como um dos pilares de equilíbrio, né? De sustentação, extremamente fantástico, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode estar favorecendo,
como buscando esse conhecimento, buscando esse conhecimento, e que ele está disponível. Ele está disponível pelas redes sociais, ele está disponível por vários livros, ele está disponível em várias praças. Existe aqui em Batatais vários processos, né, de profissionais se disponibilizando para isso, para essa força de o quanto é que a gente pode fazer para um mundo melhor. Eu acho que isso é muito lindo. Bom, você falou que amanhã, né, que é o lançamento do livro? Amanhã você vai fazer uma palestra, mas você faz muitas, não só em Batatais, é convidada para fazer fora também, porque você me disse no começo, né, volto a repetir, você era uma pessoa muito tímida, né, muito fechada. Sim. E hoje, dado o seu problema, você se abriu, você está mais comunicativa, está aparecendo mais. Existem muitos convites, muitas palestras? Existem alguns convites, inclusive agora há pouco tempo nós fizemos todo um trabalho na Santa Casa de Batatais, no Claretiano também, né? Abrindo a Semana do Cipate. Sempre tem, né, algumas palestras para poder está sendo feita. O campo das palestras, eles estão se abrindo para mim um pouco mais agora, porque eu acho que o meu campo energético, meu campo emocional está mais aberto agora. Mais aflorado. Mais aflorado, tanto é que eu precisei também, né, ir me especializar tecnicamente para poder conseguir estar nesse lugar, conseguir ter mais habilidade, inclusive, né, para poder controlar as minhas emoções e passar para as pessoas de uma forma dentro daquilo que elas precisam. Então, estamos aí, com o campo totalmente aberto, e o livro agora me leva para esse lugar, né? Claro, não tem outra alternativa. Então, nós fizemos... E o outro livro que você já está escrevendo, segue o mesmo caminho desse aqui, ou o tema vai mudar alguma coisa, vai continuar trilhando por aí mesmo? Não, na realidade é assim, esse livro ele nasceu tem 3 livros que faz parte, é uma trilogia, né, na real. Então esse primeiro é o conceito, que ele é aberto para todos, profissionais ou não, pessoas leigas, que saiu como Os Caminhos da Autocura. Uma outra parte dele, porque quando eu levei esse material para um processo editorial, e aí a pessoa me disse, olha, aqui a gente tem 3 obras. Eu não tinha a menor ideia, porque para mim eu só estava brincando de colocar para fora. E eu só fui saber que existia uma história de livro quando eu fui incentivada por uma médica, a doutora Rosângela Arnett, que é minha mentora, dos florais quânticos. Inclusive nós fizemos uma matéria há pouco tempo com ela aqui, que esteve em Batatais, né? Ela falou, não, precisamos levar esse conhecimento para o mundo, que é inclusive a prefaciadora do livro. Então ela me auxiliou muito nesse processo. Quando a gente chegou na abordagem editorial, a pessoa que me auxiliou, o coach editorial, falou, olha, nós temos 3 obras aqui. Beleza, hein? Então, eu não sabia. Então, nós temos a primeira que é conceito, uma segunda que é só metodologia, porque pelas dificuldades que eu tive desde criança, eu precisei adquirir uma metodologia própria. Então, todos os cursos que eu ia buscar, eu precisava traduzir tudo aquilo que os professores falavam para poder entender no meu jeito, né? E isso fez com que eu fosse criando metodologias próprias de trabalho. E aí saiu esse, que é conceitual, o outro que é metodologia, que ele vai ser específico para os profissionais da área da beleza e do bem-estar, que foi por onde eu comecei o meu trabalho. E o outro, que é o terceiro, que ele tem uma abordagem mais energética, espiritual, mas no sentido de essência de vida mesmo. Então, é mais para aquelas pessoas que buscam essa coisa da espiritualidade sem dogmas, né? Porque a gente vê muito esse movimento acontecendo hoje, né? Nós não precisamos estar presos a nenhum dogma religioso. Né? Nós somos deuses, né? E nós somos espíritos também, né? Então, assim, a gente entender essa abordagem de que somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é real, que é verdadeiro, que é vivo, e que a gente pode adquirir de todas essas habilidades que Ele nos capacita e nos fortalece, nos traz essa sustentação de poder fazer o nosso propósito,
né, que é se manter bem aqui, de construir um mundo melhor. A gente vê grandes movimentos acontecendo hoje de pessoas querendo salvar e curar as outras. Não, se você fizer a sua parte, você já está contribuindo muito. Exatamente. É o que eu disse no início, né? A gente tem que primeiro tentar curar a gente, para depois os outros, né? Com certeza. Bom, ô Cleo, então repete aí amanhã, 7h30 da noite, lá no Salão Nobre. Isso. Amanhã vai ser às 19 horas, né? O pessoal chegando. Então, assim, para os interessados, nós temos uma ficha de inscrição, está aberto para o público. Se puderem fazer contato conosco pelo 3662-2025, ficará mais fácil para a gente poder pegar os dados. Se não, podem ir diretamente no colégio às 19 horas. 19h15 eu vou apresentar um pouquinho do projeto para quem não conhece. 19h30 eu inicio a palestra, né? E aí a palestra isso não vai gratuito, ser... Portões abertos. Portões não, porta, né? Porque vai ser no salão. Isso, né? Portas abertas. Né? E eu agradeço de novo, mais uma vez, ao Padre Luiz e a toda a equipe do Colégio São José por estar nos apoiando, por, né, diante de todo esse evento. E para as pessoas que quiserem o livro, ele vai estar à venda lá também. Se quiserem, vai ser autografado. Vai ser autografado. Se quiserem fazer a doação, isso é caso queiram, de um novelo de lã, que é no mínimo de R$5, podem fazer para o projeto também, ou se quiserem ainda levar 1 quilo de alimento não perecível. Não quero nada disso. Ok, participe. Vamos estar lá na espera de todos vocês, sem qualquer tipo de cobrança por conta disso, né? E o que vai ser abordado na palestra não será só conceito. Então, nós vamos juntos vivenciar um processo dos caminhos da autocura. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, oferecendo para as pessoas uma nova modulação cerebral para que elas possam levar um pouquinho disso para casa. Alô, Cleo, muito obrigado, viu? Eu acho que foi bastante ilustrativo o que você falou aqui. Sim. É um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Eu acho que você agora, que já está mais com habilidade, acho que você deve voltar aqui e fazer uma palestra, tá bom? Tem que vir aqui para fazer uma palestra, mas eu te agradeço, desejo sucesso para você amanhã no lançamento, na palestra, a gente dá uma passada por lá para prestigiar, tá? Okay. E volte sempre que a casa é sua. Muito obrigada, tá, Claré, muito obrigada, equipe educadora, telespectadores, muito obrigada, e nós contamos com a presença de todos vocês. Então tá, a gente faz um pequeno intervalo, eu volto já com os recadinhos finais do programa, tá bom?